Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Jeremias, vamos só de clássico nesse momento. Jeremias 33:3. Aí nesse momento a gente tem que dar uma pentecostalizada, em homenagem àquelas irmãs do coque que liam mais ou menos desse jeito. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas, coisas firmes que não sabes. A gente até sente, né? Vamos lá. Bruno, o que você cantou? O que você tá lendo? Porque simplesmente esse texto não sai da minha mente e me deu vontade de cantar no início. Olha que simples. Jeremias 29, a partir do verso 11. Diz aquilo que foi relatado aqui agora, fazendo conexão com Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Aonde você quer chegar, Bruno? Eu quero chegar no seguinte: você conhece os caminhos de Deus para sua vida? Você conhece as coisas grandes e firmes da parte de Deus? Ou você ainda está perdido? Porque como diz Jeremias 29, Deus sabe dos pensamentos dele ao seu respeito. Nossa, engraçado, né? Deus fazer uma declaração através de um profeta que ele sabe o que ele pensa ao seu respeito. Muitas vezes nós entramos em dias em que estamos confusos. Nós não conseguimos discernir nem os nossos próprios pensamentos. A gente não sabe se a gente está feliz, se a gente está triste. A gente não sabe se a gente está com esperança ou se a gente quer que tudo pare, termine, acabe, que tenha um fim. A gente não sabe. Só que Deus não é assim. E Ele revela essa parte do seu caráter imutável, do seu caráter firme, através dessa profecia trazida pelo profeta Jeremias. Que ele sabe o que ele pensa. E isso não muda, Deus não entra em confusão. E quando é revelado através de Jeremias, desse capítulo 29 até o capítulo 33, que Deus sabe os pensamentos dele a respeito do seu povo, e que ele quer revelar coisas grandes e firmes da parte dele, ou seja, dos pensamentos que ele tem, ele quer revelar ao coração humano, ele quer dar para você o que ele pensa ao seu respeito. Quando nós vamos para aquilo que está escrito na Bíblia, no texto bíblico, mas por aquilo que foi dito pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, está sendo tudo aqui espontâneo, então não tem texto marcado, então vai assim, né? Às vezes eu vou dar umas travadinhas aqui. 1 Coríntios capítulo 2, vamos a partir do versículo 8. Não. Vamos a partir do versículo 9, que diz: mas como está escrito? Está escrito aonde? O apóstolo Paulo está fazendo a citação de uma escritura, de algo que foi dito, digamos que lá no Antigo Testamento, né? Antes de Jesus vir à Terra. O apóstolo Paulo ele começa dizendo assim, essa afirmação dessa parte do texto, né? Do que ele está dizendo aos Coríntios, dessa parte da carta, melhor dizendo, que está registrada dentro da Bíblia. E lendo aqui como um texto, lendo a Bíblia como um texto, não exatamente nas exigências de pensar no contexto, mas lendo como um texto, para pensar o texto, olha o que Paulo diz aos Coríntios.
partir do versículo 9 da primeira carta no capítulo 2. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Subiram ao coração do homem. Subiram de onde? Das profundidades do próprio homem. Daquilo que muitas vezes nem a gente sabe, aquilo que está no inconsciente, aquilo que está além do inconsciente, realidade espiritual. Nossa, Bruno, realidades espirituais dentro de mim moldam a minha vida? Sim, primeira afirmação do vídeo. Vamos lá. Deus preparou tudo isso. Coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e coisas que não subiram ao coração do homem. São essas as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está, que é o que eu falei agora há pouco. Tem coisas que definem a nossa vida que estão na profundidade do nosso próprio ser que nós não conhecemos, e o Evangelho nos faz conhecer. Essa é a primeira novidade. Já fiz uma afirmação, agora eu estou te dando uma novidade. Sim, o Evangelho faz você conhecer você mesmo de forma que você nem imagina que você poderia se conhecer. Continuando aqui. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. O Espírito da confusão. O Espírito do não entender nada. De estar sempre, cada hora está de um jeito. Nós não recebemos esse Espírito. Mas nós recebemos o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Deus nos dá aquilo que Ele pensa ao nosso respeito. Voltando para o texto de Jeremias e usando essa aplicação que Paulo fez de uma escritura, o que o olho viu, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Paulo ele faz essa afirmação e linkando isso àquilo que Jeremias disse, nós conseguimos entender no texto bíblico uma coisa muito simples, porém profunda, que é: Deus tem pensamentos ao nosso respeito, pensamentos que muitas vezes nós não conseguimos alcançar, porque são mais altos do que a gente, porém, em Cristo, esses pensamentos de Deus são dados para nós através do Espírito Santo, que é o que Paulo disse nesse trecho de Coríntios que eu li, que eu vou ler de novo. Mas Deus nos revelou as coisas de Deus, os pensamentos de Deus, nos foram revelados pelo próprio Deus, pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo ele tem a capacidade de ir no profundo, de sondar tudo, inclusive os pensamentos de Deus a nosso respeito. Jesus disse que nós não seríamos deixados sozinhos, não seríamos acometidos de um sentimento de orfandade, como quem está sendo guiado por um pai, está sendo conduzido pelo pai, de repente seu pai morre e essa pessoa, como uma criança, fica órfã, ainda sendo conduzida, naquele período em que está sendo conduzida pelo seu pai. Não, Jesus disse que isso não ia acontecer com a gente. Por que Jesus disse isso? Porque era Jesus quem revelava o que o Pai pensava ao nosso respeito. Jesus agora ressurreto à direita de Deus Pai, ele deu uma solução pra gente. A pessoa do Espírito Santo, que é quem sonda todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. Aí nós voltamos para Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Grandes, firmes, ou seja, está de uma forma que ninguém muda, ninguém tira do lugar. São os pensamentos de Deus, a realidade de Deus para a tua vida. Se você clamar, se eu clamar, nós começaremos a receber revelação da parte do Espírito Santo daquilo que Deus pensa a nosso respeito. Por que clamar, Bruno? Porque o que você vai fazer com essa dor que está no teu peito? O que eu vou fazer com essa dor que está no meu peito? Muitas vezes dor de abandono, dor de solidão, dor de diversas coisas. O que a gente vai fazer com isso? Vai se deixar ser conduzido por isso? Não, nós somos chamados para sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Então o que fazer com isso? Assunto de oração. É um assunto através do qual eu vou falar com Deus. E como é que eu falo sobre as minhas dores? É assim, olha, eu tô me sentindo tão mal. Sabe, tem alguma coisinha que não tá legal dentro de mim? Não, não é assim. É clamando. Diante de Deus você pode arrancar a sua dor da forma mais expressiva possível, desabafar do jeito mais violento possível.
O resultado disso, de desabafar, de colocar pra fora, de fazer disso um clamor diante de Deus, é receber através da pessoa do Espírito Santo revelação do que Deus pensa pra você. Muitos de nós ficamos presos em dores porque não sabemos o que fazer com elas. E aqui agora estou te dizendo o que fazer com a sua dor. E é isso que eu digo pra mim todos os dias. Bruno, tá doendo. Pega essa dor e use como assunto de oração. Vai clamar pra receber revelação. Mas por que clamar para receber revelação? Isso é uma atitude de humildade. Isso mostra que nós dependemos de Deus. E como disse o apóstolo Tiago, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E eu quero andar de graça em graça, de graça em graça, de revelação do que Deus tem para mim, em revelação do que Deus tem para mim. E seguir a vida dessa forma. Não quero viver cativo de dor. Não quero. Calma, crente. É água, tá? Clama na terra que aí seu pensamento não fica ocupado em cuidar da vida dos outros. Gente, é só isso que eu queria falar aqui agora. Principalmente para quem tá se sentindo cativo em dor. Bruno, por que você não pegou então argumentos filosóficos, coisas que tenhamos acesso, que são materiais, né? Produzidos por psicólogos, psiquiatras, neurocientistas, se é questão do nosso interior. Porque nós temos muito mais do que isso. Graças a Deus por eles, e quem precisa se consultar, se consulte. Seja humilde que Deus te dá graça. Só que, clamor. O Espírito Santo está pronto para nos revelar aquilo que é pensamento de Deus. Mas se formos humildes, de expor o nosso sentimento diante de Deus, em clamor. É isso. Beijo.